Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das maiores histórias de detetive da humanidade. Sério, é um quebra-cabeça que deixa cientistas de cabelo em pé há décadas. Quem foram os primeiríssimos a pisar nas Américas? E mais importante, como é que eles chegaram aqui? Exatamente, Bia. Essa é a grande pergunta, né? A gente está falando de uma jornada que é, assim, épica, que aconteceu milhares e milhares de anos atrás. Então, por onde a gente começa a puxar o fio desse mistério todo? Nossa investigação começa com uma personagem central, uma mulher que parece guardar muitas das respostas. O nome dela é Luzia, e ela viveu há uns 13.500 anos. E só a história dela já é uma coisa de outro mundo. Caramba, que jornada! Viver há 13.500 anos, ser descoberta e ainda por cima sobreviver a um incêndio terrível. Bia, isso é muito impressionante. Mas por que um único crânio antigo é tão, mas tão importante a ponto de a sobrevivência dela ter sido um alívio para o país inteiro? É aí que está o pulo do gato, Alex. Por décadas, a teoria mais forte era de que os primeiros americanos vieram da Ásia. Logo, eles deveriam ter traços parecidos com os dos asiáticos, certo? Só que o crânio da Luzia mostrou feições que lembravam mais os africanos e os aborígenes australianos. Essa descoberta simplesmente virou a mesa do jogo. Ok, então. Em toda boa investigação, a gente tem o suspeito principal. No nosso caso, é a teoria mais famosa e mais aceita sobre como as pessoas chegaram aqui. A migração que veio lá da Ásia. Essa tal passagem tem até nome, Berinja. Pensa assim, durante a última era do gelo, uma quantidade absurda de água do planeta estava congelada em geleiras gigantes. Isso fez o nível do mar baixar, e aí apareceu uma faixa de terra que ligava a Sibéria ao Alasca. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então eles não precisaram de barcos nem nada. Eles só caminharam da Ásia para a América porque estava tudo ligado por terra e gelo? Exatamente. Essa é a base da teoria do Estreito de Bering. Grupos de humanos, muito provavelmente seguindo manadas de animais gigantes, tipo mamutes, teriam atravessado a pé. Outra ideia, que na verdade complementa essa teoria, é que alguns podem ter usado pequenos barcos para navegar pela costa, o que talvez tenha sido até mais rápido. Agora essa frase me deu um nó na cabeça. Como assim mais fácil há 30 mil anos? Eu sempre pensei que quanto mais para trás no tempo, mais difícil tudo era. É uma ótima pergunta e mostra como o nosso planeta é uma coisa de louco. Há 20 mil anos a gente estava no auge da Era do Gelo. Partes enormes do continente estavam cobertas por paredões de gelo que não dava para atravessar. Só que há 30 mil anos teve um período um pouquinho mais quente. A ponte de terra já existia, mas o caminho depois dela talvez estivesse mais livre. E como em todo bom mistério, a gente não pode olhar só para o suspeito principal, né? Existem outras teorias, outras pistas que desafiam a explicação mais comum. Vamos dar uma olhada nelas? Certo, Alex. Esse slide aqui resume as principais hipóteses. A primeira, a asiática pela Berinja, é a mais forte de todas, com um nível alto de evidências, tanto de DNA quanto de achados arqueológicos. Tá. E as outras duas? Tô vendo aqui que o nível de evidência delas é baixo. Uma fala de uma rota pelo Oceano Pacífico e a outra pelo Atlântico. Nossa, parecem viagens muito, mas muito mais difíceis. Exatamente. São teorias que surgiram para tentar explicar achados que não se encaixavam, como o da Luzia. Mas como o slide mostra, as provas são bem fracas. Vamos entender por quê? E aqui estão os motivos. O principal é a falta de uma conexão genética. O DNA dos povos indígenas americanos de hoje se conecta direto com populações da Sibéria, não da Europa ou da Austrália. Ponto. Além disso, essas viagens oceânicas seriam um desafio gigantesco, e a gente não encontrou aquele rastro de migalhas de artefatos pelo caminho para comprovar essas outras rotas. Então, com todas essas rotas na mesa, Pacífico, Bering, Atlântico, uma parte importante do trabalho dos cientistas é também eliminar o que é impossível. Por exemplo, tem uma rota que com certeza nunca foi proposta porque geograficamente não faz o menor sentido. Uma ponte de terra vinda direto da África. Ah, sim, isso seria impossível. Esse exemplo é bom para mostrar que as outras teorias, mesmo sendo bem improváveis e com poucas provas, pelo menos partem de alguma possibilidade geográfica que vale a pena investigar. Isso é muito importante lembrar. Este não é um caso encerrado, longe disso. É uma investigação superativa. Novas pistas estão sendo descobertas o tempo todo, reescrevendo partes da nossa história. E que tal essa pista aqui?
Essa é a idade de algumas ferramentas de pedra que acharam há pouco tempo numa caverna no México chamada Chiquihuite. 33 mil anos. Isso é muito, mas muito mais antigo do que a data que a maioria dos livros didáticos costumava dizer para a chegada dos humanos nas Américas. Peraí, 33 mil anos? Isso não joga a teoria do Estreito de Bering pela janela? Acabou tudo. Então, não necessariamente. O que isso faz é bagunçar nossa linha do tempo. Lembra daquela citação da arqueóloga? Talvez a migração pela Beríngia tenha acontecido muito antes, naquele período mais tranquilo, há mais de 30 mil anos. A rota pode ter sido a mesma, mas a data da viagem, essa muda completamente. E isso nos traz de volta para Luzia. A descoberta dela inspirou o arqueólogo Walter Neves a propor um modelo incrível. E se não tivesse sido só uma migração, mas várias? Ele sugeriu que uma primeira leva de pessoas, com traços parecidos com os da Luzia, chegou a mais de 14 mil anos. E depois, bem depois, uma segunda leva com traços asiáticos chegou e deu origem à maioria dos povos indígenas que conhecemos hoje. Então, para a gente resumir a nossa investigação de hoje, a rota pela Beríngia continua sendo a principal suspeita. Mas a data de quando isso aconteceu parece ser cada vez mais antiga. E personagens como a Luzia mostram pra gente que a história do povoamento das Américas foi muito mais rica e complexa do que uma viagem só, de um grupo só. Isso muda tudo. É muito doido pensar que uma nova escavação amanhã ou uma nova análise de DNA pode mudar tudo que a gente sabe de novo. Exatamente. A grande pergunta que fica no ar é: qual vai ser a próxima grande descoberta? A investigação continua e cada nova pista deixa a gente um pouquinho mais perto de resolver um dos maiores mistérios da nossa espécie.